Olá, hoje eu vou gravar para vocês uma aula respondendo algumas perguntas que surgiram no meu derradeiro mini curso gratuito, meu primeiro sabão, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2023, mais ou menos um mês atrás. E nesse mini curso, após a finalização dele, eu abri para que as alunas fizessem perguntas e eu recebi aqui 24 perguntas que estão anotadas no meu bloquinho. E eu respondi em formato de live pelo Instagram, porém o Instagram não permitiu que eu deixasse a live salva. E muitas alunas não puderam assistir ao vivo e acabaram perdendo as informações. Então estou gravando para deixar a aula salva aqui no YouTube, para que vocês tenham acesso vitalício a essas informações, porque as perguntas estão muito boas, geraram respostas muito interessantes, que servem até para as minhas alunas que já estão no curso completo de saboaria e fitocosmética, porque são dúvidas que acabam trazendo várias questões interessantes à tona sobre saboaria. Então, eu sou a Karina, sou professora de saboaria, de fitocosmética e de plantas medicinais. Eu tenho minha formação acadêmica em ciências biológicas e também fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na área de agroecologia e plantas medicinais. O meu doutorado foi especificamente no programa de plantas medicinais lá da UFLA, que é uma universidade federal de Lavras, que fica no sul de Minas. Eu sou mineira de Belo Horizonte, atualmente moro em Belo Horizonte, tenho um pequeno ateliê em Belo Horizonte, onde eu dou algumas aulas presenciais também, de acordo com a demanda. Fica o convite, então, para quem quiser fazer uma aula presencial comigo também, é só me mandar mensagem que a gente combina. Então, agora sim, começando a responder as perguntas. A primeira pergunta que eu recebi foi sobre a precificação dos sabões para a venda. Então, a pessoa me perguntou assim: se for fazer esse sabão para vender, o ideal é que ele tenha qual peso e qual valor é bom para venda. A pessoa está se referindo aqui a um sabão para lavar louça, lavar roupa, porque este mini curso, meu primeiro sabão, ele é para a pessoa aprender a fazer o seu primeiro sabão, como o próprio nome já diz. E eu trouxe esse tema para este mini curso porque foi a forma que eu também aprendi a fazer o meu primeiro sabão, que foi através de uma técnica simples de saboaria frio ou cold process, que é o termo em inglês para essa técnica, onde a gente saponifica óleos e gorduras vegetais foram utilizadas na fritura, na cozinha. Então a gente recicla esse óleo que estaria sendo descartado para fazer sabão, um sabão de baixo custo. Então é uma ótima maneira de você aprender a técnica, porque você não vai gastar quase nada com matéria-prima, então você pode aprender sem medo de errar. Então, partindo desse ponto de vista de que você vai estar gastando muito pouco com matéria-prima, então fica mais fácil você colocar um preço de venda mais baixo nesse seu sabão ecológico. A gente chama de sabão ecológico primeiro porque ele é biodegradável e segundo porque a gente vai estar reutilizando um óleo que seria descartado no ambiente, provavelmente, né, se ele não fosse reutilizado por outra empresa para fabricar biodiesel ou até mesmo sabão. E o óleo no ambiente, ele tem uma taxa de biodegradabilidade muito pequena, então melhor transformá-lo em sabão para que ele se degrade mais facilmente. Então, esse sabão ecológico, para você saber o preço de venda dele, você tem que calcular qual foi o custo de matéria-prima que você teve com esse sabão. E você também precisa saber o quanto você quer receber pela sua mão de obra, né? Por exemplo, você gastou aí, vamos supor, 2 horas para fazer 2 quilos de sabão e gastou R$ 20 de matéria-prima. Vamos pôr aí luva, a soda cáustica que você precisou comprar, alguns outros materiais.
E aí você gastou R$ 20, 2 horas de trabalho para fazer 2 quilos de sabão. Então você consegue aí pensar, se você quer receber, por exemplo, R$ 50 por cada hora de trabalho, então aí esse sabão, esses 2 quilos de sabão já vão ter R$ 120 de custo, né? Então você divide aí. Vamos supor que você vai cortar suas barras no peso de 100 gramas, que é um peso que eu acho mínimo, né? Para que a barra tenha uma quantidade boa para a pessoa manipular e lavar ali os produtos. Então, com 2 quilos a gente consegue 20 barras de sabão de 100 gramas. Então a gente coloca aí R$ 120 dividido por 20, vai dar 120 por 10, 12, R$ 6 por custo de barra de sabão. Então vamos supor aí que o preço de custo de cada barra de sabão é R$ 6. Eu tô jogando pro alto aqui, tá pra mais, né? E contando com a sua mão de obra. E você quer vender então a R$ 10 cada barrinha dessa, tá? Porque você tem aí não só o custo de mão de obra e o custo de matéria-prima, mas tem também os custos os custos fixos, né? Que englobam um pequeno negócio artesanal, que é água, luz, internet, manutenção de site, gás de cozinha, manutenção dos seus equipamentos da saboaria, o mixer, por exemplo, investimento nos utensílios. Então tem vários outros custos que não estão assim diretamente embutidos na matéria-prima do sabão ou na sua mão de obra, que precisam também ser considerados na hora da precificação. E não tem como eu aprofundar muito aqui agora na precificação, mas eu tô dando essa pincelada aqui para vocês terem uma ideia. E sugiro também vocês fazerem algum curso pelo Sebrae de precificação para microempreendedoras, ou então procurar alguma mulher que vocês já sigam, alguma pessoa que dê curso também com foco em microempreendedoras, tá? Não busquem cursos de finanças para grandes empresas, não, porque não é muito diferente para uma finanças de um pequeno negócio artesanal, de um microempreendimento, para uma microempresa, por exemplo, que já está em outra categoria de faturamento. Então, sobre precificação, é o que eu posso dizer no momento, tá? Outra coisa importante ainda sobre precificação. Sempre recomendo também vocês fazerem uma pesquisa de mercado. Vão no supermercado, no caso de sabão de lavar louça, lavar roupa, vejam quanto está custando um sabão de lavar louça, lavar roupa, para que vocês tenham ali uma noção do preço disso no mercado. Vocês podem ver também quanto custa um sabão mais natural, por exemplo, de uma marca que se chama Positiva, né, que pode estar mais relacionado ao sabão que a gente vai produzir, para que a gente tenha também essa ideia, né, de quanto o público está disposto a pagar. Então a gente tem que equilibrar esses pratinhos aí na hora de colocar preço no nosso produto. A segunda pergunta que a pessoa fez é como coar o óleo. Então, o primeiro passo que a primeira coisa que a gente precisa ter é uma peneira fina. Existe uma peneira que ela é em formato de funil e tem os furinhos bem pequenos, uma peneira de metal. Ela é muito utilizada para coar mel, para quem é produtor de mel. E ela geralmente vende em lojas de utensílios para casa. Então eu gosto dessa peneira para coar o óleo, que passou pelo processo de fritura. Ou então você pode usar um voal, aquele voal que usa para fazer suco verde, que também tem a malha bem fininha, para que não passe nenhuma sujidade aí pro óleo. Então, são duas maneiras de coar o óleo. E outra técnica que tem também, além de coar o óleo, você coa primeiro e depois você ainda pode fazer uma lavagem desse óleo para retirar um excesso de cheiro de fritura, principalmente de um óleo que fritou peixe, por exemplo.
você vai fazer o seguinte, você vai fazer um chá de ervas bem concentrado, de um chá de uma erva mais aromática, como capim-limão, por exemplo. E você vai pegar 1 litro de chá dessa erva concentrado, vamos colocar aqui 1 litro de chá de capim-limão, 1 litro de chá quente de capim-limão, 1 litro de óleo de fritura coado. Mistura esses dois, bate com o mixer, pode bater bastante com o mixer. Água e óleo não se misturam, então você só vai estar ali fazendo as moléculas de óleo se agitarem em contato com a água. E nessa agitação, as sujeiras que estão no óleo vão passar para a água e o aroma do capim-limão vai neutralizar um pouco também o aroma de peixe, por exemplo, que está no óleo. Aí depois que você bate, retira o mixer, deixa decantar ali, porque como todo mundo sabe, água e óleo não se misturam, o óleo vai subir, a água vai ficar embaixo com a sujeira. Aí você recolhe o óleo que ficou por cima e você já vai ter um óleo ainda mais limpo. E esse óleo você usa então para fazer o seu sabão. É uma boa dica para quem tá com óleo aí mais sujo de fritura. Uma pessoa também perguntou se tem algum tipo de óleo reciclado que não pode ser utilizado para fazer sabão. Assim, eu nunca entrei em contato com algum óleo reciclado que não pudesse ser utilizado, né? Porque como eu disse, até mesmo o óleo que passou pelo processo de fritura de peixe, dá pra gente neutralizar um pouco o aroma dele através dessa lavagem com chá de ervas. Então, até onde eu sei, não tem. Assim, até onde eu sei, qualquer óleo que passou pelo processo de fritura pode ser sim utilizado para fazer sabão ecológico. Uma outra pessoa perguntou aqui de onde que veio o índice de 0,99. Recapitulando, né, voltando lá nas aulas do mini curso, existe na aula teórica do mini curso, quando eu ensino sobre a formulação do sabão, a gente usa um índice que é o índice de sobregordura. Então a gente primeiro vai fazer o índice de saponificação, onde a gente vai pegar a gordura que a gente vai estar utilizando, por exemplo, no caso o óleo de cozinha reciclado, vai multiplicar pelo índice de saponificação, que é 0,145. Então vamos supor que a gente pegou aí 1 litro de óleo vezes 1 quilo de óleo reciclado, a gente sempre trabalha com gramas, no caso da saboaria. 1 quilo de óleo reciclado vezes 0,145 vai dar 145 gramas de soda cáustica. A gente não vai usar esse total de soda cáustica porque a gente quer que sobre um pouquinho de óleo para que a gente tenha certeza que toda a soda cáustica que a gente vai acrescentar ali naquela gordura tenha reagido por completo com as gorduras, para que não tenha soda sobressalente. Então a gente vai multiplicar esses 145 gramas de soda cáustica por 0,99, ou seja, a gente vai estar retirando 1% da soda cáustica para que sobre 1% de sobregordura, para garantir então uma certa suavidade desse sabão, para que ele não fique cáustico, não fique cortando a mão da gente, ele não seja agressivo para as nossas mãos, nem tão pouco agressivo para as roupas, para a lavagem das roupas, sabe? Então é por isso que a gente multiplica por esse índice de 1,099. 0,99, né? Então ele é um índice de sobregordura, não é um índice de saponificação. O índice de saponificação do óleo de cozinha reciclado é 0,145. O 0,99 é o índice então de sobregordura. E aí lá no grupo surgiu essa discussão, né, da diferença do índice de sobregordura e índice de saponificação. Por exemplo, num sabão de banho, um sabão mais fino para o banho, para lavar a pele do rosto, pele do corpo, para lavar os cabelos, a gente já usa um índice de sobregordura maior, pelo menos de 5%. Então, depois que a gente acha a quantidade de soda cáustica, ou seja, depois que a gente pegou a nossa gordura, multiplicou pelo seu índice de saponificação e chegou no total de soda cáustica que a gente vai utilizar,
a gente ainda vai pegar esse total de soda cáustica e multiplicar por 0,95, ou seja, vai ter que sobrar pelo menos 5% de sobregordura no sabão de banho, para que ele seja ainda mais suave. Então, são dois índices importantes na formulação da saboaria, que é o índice de saponificação e o índice de sobregordura. Uma pessoa também me perguntou como fazer sabão líquido a partir desse sabão ecológico em barra. É muito simples, você vai pegar então uma barra de 100 gramas desse sabão ecológico, ralar, e enquanto você vai estar ali ralando esse sabão, deixa fervendo 3 litros de água numa panela grande. Depois que essa água aquecer, você vai jogar esse sabão ralado e vai misturando até derreter completamente esse sabão. Depois que derreter, você vai acrescentar uma xícara de carbonato de sódio. O carbonato de sódio, ele é derivado do bicarbonato de sódio, é utilizado como produto de limpeza de piscina, chamado como barrilha. Vocês compram em lojas de produto de piscina mesmo. O nome comercial dele é barrilha. E ele ajuda então a decantar a sujeira. Então por isso que ele é muito interessante da gente usar no nosso sabão líquido, principalmente se for um sabão que a gente vai utilizar aí para lavar roupa, mas também para lavar louça. Então esse sabão líquido, ele não vai ficar na textura de um detergente, por exemplo, porque um detergente ele não é sabão. Então esses detergentes de supermercado, sei lá, um IP, por exemplo, detergente IP, ele não é um sabão, tá? Ele é uma junção de vários tensoativos. A maioria nem é biodegradável e nem é sabão, é um outro tipo de tensoativo. O sabão é um tensoativo, porém nem todo tensoativo é sabão, tá? Esse sabão líquido que a gente faz a partir desse sabão em barra, ele vai ficar mais líquido ou mais gel, dependendo da temperatura ambiente. No calor ele fica mais líquido e no frio ele tende a ficar mais em forma de gel. A próxima pergunta é se pode usar esse sabão de óleo reciclado para tomar banho ou para dar banho nos animais de estimação. Sim, desde que você modifique então o índice de sobregordura. Então você volta lá nas suas anotações das formulações e em vez de multiplicar a quantidade de soda por 0,99, você vai multiplicar por 0,95 para que tenha aí pelo menos 5% de sobregordura, para que fique um sabão mais suave, para que não seja agressivo, então, para a limpeza da sua pele, para a limpeza na hora de tomar banho, de dar banho nos animais, tá? Precisa então ter pelo menos 5% de sobregordura no caso de um sabão de banho. Essa é a principal diferença entre um sabão de banho e um sabão de limpeza, de faxina, de roupa, de lavar louça. A próxima pergunta é qual o prazo de validade desse sabão ecológico? Então, na minha experiência, sim, um sabão ele não tem um prazo de validade muito definido. Ele é praticamente vale assim por muitos anos. Principalmente se for para uso pessoal, né? Se for para uso caseiro. Então você vai fazer esse sabão, desde que você mantenha ele num local seco e arejado, ele pode durar aí pelo menos uns 5 anos sem ficar rançoso. O problema do sabão, ele é totalmente livre de contaminação se ele for bem formulado e bem preparado, por conta do seu pH que é alto e por conta dele ser tensoativo. Ele, sendo tensoativo, ele tem carga polar e apolar, então devido a essas características físico-químicas, um sabão por si só ele é antimicrobiano. Então nunca vai crescer uma colônia de bactérias ou fungos no sabão. Então a gente não corre risco de ter um sabão com contaminação microbiológica. O que pode acontecer é o sabão ficar rançoso, assim como uma manteiga fica rançosa, já que ele é feito a partir de óleos vegetais ou gorduras vegetais, né? E aí, se você for fazer um sabão para venda, aí sim eu te recomendo colocar a validade aí de 1 a 2 anos para que você tenha essa precaução
porque você não sabe como seu cliente vai armazenar esse produto, quanto tempo ele vai demorar para usar, tá? A próxima pergunta. A pessoa falou assim: eu não uso óleo em casa para cozinhar. Posso fazer sabão com óleo de soja ou outro óleo novo? O que altera? Então, gente, não dá para fazer um sabão só com óleo de soja. Por exemplo, você não faz fritura em casa, vai lá no mercado, compra uma garrafinha de óleo de soja para fazer sabão. Não vai dar certo, não vai ficar bom. Porque o óleo de soja novo, ele é um óleo insaturado, é líquido a temperatura ambiente, né? Isso quer dizer que ele tem um grau de dureza muito pequeno, ele não vai formar muita espuma. E depois que ele passa pelo processo de fritura, ele aumenta o seu grau de saturação, né? Um óleo frito, ele é mais saturado. Por isso que falam que a fritura não faz bem para a saúde, porque está saturando ali a gordura vegetal. E essa saturação faz com que o sabão fique mais duro, mas ele tenha mais poder de limpeza, produza mais espuma. Então, por isso que o sabão feito com óleo que passou pelo processo de fritura, ele tem uma qualidade melhor do que um sabão de óleo de soja que não passou pelo processo de fritura. Então, se você não faz fritura em casa, quais as alternativas que você tem para produzir um sabão? Ou você passa combina com alguém da sua família que produz fritura para juntar óleo para você, ou passa em algum restaurante, alguma lanchonete que frita pastel e leva uma garrafa PET, pede para encher de óleo para você, com certeza alguém vai te dar esse óleo. Ou então você vai fazer com óleo de coco, porque o óleo de coco, diferente do óleo de soja, o óleo de coco ele é saturado, ele já tem essa característica de ser firme, né, de ser mais sólido a temperatura ambiente, pelo menos aqui pra gente no sudeste. Eu sei que no norte e no nordeste, por conta das altas temperaturas, ele já fica mais líquido. Mas é um óleo que não deixa de ser um óleo mais saturado e mais adequado para produzir sabão de limpeza, de faxina. Então, o óleo de coco ou os óleos saturados de maneira geral, eles têm maior poder de limpeza, produzem mais espuma. Então, por isso que são óleos mais adequados para sabões de limpeza da casa, da louça, da roupa. Por isso que, né, a gente encontra no mercado sabão de coco e não sabão de soja. Os óleos, já quando a gente vai fazer um sabão de banho, por exemplo, se a gente for fazer um sabão só de óleo de coco, ele precisa ter uma boa margem sobre gordura, de pelo menos aí uns 10%, para que ele seja suave para a pele, porque ele tem um poder de limpeza muito grande. Ou então a gente vai combinar esse óleo de coco com outros óleos insaturados. A gente vai fazer um sabão misturando óleo de coco com óleo de girassol, óleo de coco com uma manteiga de cacau e uma gordura de palma, né? A gente vai equilibrando isso. Só que isso aí é assunto para o curso mais avançado de formulação, tá? Então é isso. Então, resumidamente, um óleo de soja que não passou pelo processo de fritura, ele tem um índice de saponificação aí, eu acho que de 0,131, enquanto o óleo de soja que passou pelo processo de fritura tem um índice de saponificação de 0,145. Então, para vocês verem como aumenta a demanda de soda cáustica, o que é indício de que esse sabão aí vai ser mais propício para um sabão mais de melhor qualidade, tá? Neste caso de um sabão de limpeza. Próxima pergunta. Existe alguma forma para colocar o nosso sabão para que ele fique com o aspecto final igual da fábrica? Para que ele seja retangular com as bordas arredondadas? A única forma que vai te dar esse tipo de característica para o sabão vai ser uma forma de silicone. Você tem que procurar aí na internet, você vai achar várias opções de formas de silicone para sabão. Procure uma de boa qualidade, porque as formas de silicone tendem a quebrar com facilidade, tem um custo alto, então é bom que você encontre uma de melhor qualidade. Eu não tenho costume de usar formas de silicone justamente por isso, porque elas se quebram com muita facilidade e o que eu mais me adaptei é uma forma de madeira mesmo, que desmonta uma parte e eu forro ela com papel manteiga
e depois eu só desenformo, retiro a barra inteira e corto os pedaços com um fatiador. Eu gosto desse aspecto mais rústico de um sabão artesanal, eu acho que traz um charme assim, né? Faz parte do processo do, do, do aspecto do produto artesanal. Ele ser um pouquinho rústico. A outra pergunta é se podemos colocar óleo essencial nessa fórmula de sabão feito com óleo reciclado. E se sim, qual a quantidade? Sim, você pode colocar óleo essencial, porém tem alguns aspectos que você precisa prestar atenção. Para estar utilizando então óleos essenciais no sabão, primeiro você tem que pensar no custo que esse sabão vai ter para você, porque os óleos essenciais são produtos voláteis, eles são chamados de óleos, porém eles não têm uma característica de um óleo graxo, né? Eles não são saponificáveis, porém alguns podem se degradar por conta do pH básico do sabão. Então, e a gente, por eles serem muito voláteis, a gente tem que utilizar uma quantidade relativamente grande na massa do sabão para que eles tenham algum efeito de aromaterapia ou de aroma mesmo. Então, por exemplo, os óleos essenciais cítricos a gente usa numa proporção de 5% sobre o peso dos óleos. Se você está fazendo então uma fórmula com 500 gramas de óleo, você vai usar 5% de óleo essencial de laranja doce, por exemplo. Então vai ser 5% vezes 500 gramas, que daria 5% de 1.000, seria 50 gramas. Então, para 500 gramas, 25 gramas de óleo essencial. Então, em relação àqueles vidrinhos de 10 ml, seria mais ou menos uns 4 vidrinhos daqueles de 10 ml, porque a ml no caso não corresponde às gramas, né? 10 ml de óleo essencial não tem 10 gramas. Então, é uma quantidade relativamente grande de óleo essencial para o sabão. Então, você tem que ver se vai valer a pena para você investir essa quantidade de óleo essencial no sabão. Se você decidir que sim, eu imagino que é porque você quer fazer um sabão de banho, né? Então você vai ter que observar aí e colocar uma proporção maior de sobregordura. E eu sempre recomendo colocar os óleos essenciais cítricos de início, porque são óleos essenciais mais baratos no Brasil, porque são produzidos em grande quantidade, a partir da prensagem de cascas de frutos cítricos. Então, por exemplo, limão siciliano, casca de tangerina, casca de laranja doce. Todos esses são óleos mais acessíveis pra gente, que são óleos que eu priorizo também para usar nos meus sabões em barra. Então, eles a gente coloca numa proporção de 5%, enquanto outros óleos essenciais que são menos voláteis, que têm notas mais baixas assim na escala de aromas, a gente pode usar aí entre 2 a 3%, como um capim-limão, um lavandinho, uma lavanda, um gerânio. Só que aí são óleos essenciais bem mais caros. E junto com o óleo essencial é interessante que você use um óleo ou uma resina mais fixa. Um óleo essencial ou uma resina mais fixa. No caso, eu uso muito a resina de copaíba. Então, se você vai colocar aí 25 gramas de óleo essencial de laranja doce, coloca junto pelo menos aí uns 10 gramas de resina de copaíba para que ajude a fixar o aroma, e a copaíba também sempre traz muitos benefícios para a pele e para o cabelo. A outra questão, a pessoa disse assim: já fiz a receita do sabão reciclado, do seu destaque do perfil, que tem eu deixei um destaque no perfil da Candeia do Instagram com a fórmula de um sabão de óleo reciclado, um sabão ecológico. Então essa pessoa fez esta fórmula, essa receita, porém o sabão sempre fica um pouco mole, mesmo usando óleo de coco. Aí ela perguntou se ela pode usar cera de candelila para ajudar na dureza. Esse sabão costuma ficar um pouco mole porque ele é feito com óleos de fritura reciclado, né, que geralmente
são óleos de soja, óleo de girassol, óleo de dendê, que tem um grau de saturação menor que um óleo de coco, então pode ser sim que fique um sabão mais mole. E se você quiser, a cera pode sim ser uma opção. E aí você coloca ela na proporção de 5%. Depois que você emulsionou o seu sabão, chegou num traço leve, você vai estar com essa cera aí derretida em banho-maria, acrescenta na proporção de 5% do peso dos óleos, então seria aí 25 gramas de cera derretida para 500 gramas de óleo de cozinha reciclado. Você vai acrescentar depois que o traço já tivesse formado e provavelmente isso vai ajudar na dureza do seu sabão. A gente não coloca uma quantidade maior de cera porque a cera ela corta um pouco a espuma. Então a gente tem que saber a dosagem certinha da cera para que ela não atrapalhe também a performance do sabão. A outra pergunta: colocando raspinhas de sabonete não vai dar gosto nas vasilhas? É o seguinte, lá no meu mini curso, quando eu fui fazer o sabão de óleo reciclado, eu tinha um pote grande assim de raspas dos meus sabões que eu vou gerando aqui, né, da minha produção da candeia. E aí ficam vários pedacinhos pequenininhos assim coloridos com aromas diferentes de óleos essenciais. E eu misturei isso ali na massa do sabão para poder reaproveitar e dar uma corzinha, algum aroma ali pro sabão. E não, no meu caso não dá nenhum gosto nas vasilhas, porque são todos aromas naturais, né? Proveniente de óleo essencial e são muito suaves. Então, não dá aroma nas vasilhas. É claro que você não pode fazer um sabão de óleo ecológico e ralar um sabonete ali do supermercado qualquer ali no meio só para dar uma cor, um aroma, porque não vai dar certo, assim, no sentido de se você primeiro que você vai estar deixando de ter um sabão biodegradável, porque um sabonete X de supermercado provavelmente não será biodegradável, ele vai ter vários petrolatos, silicones, fragrâncias sintéticas. E esses produtos sim vão interferir no aroma e na fragrância e no sabor do seu sabão. Outra pessoa perguntou qual que é o tempo de cura do sabão. Essa é uma informação que estava lá nas aulas do mini curso, mas talvez às vezes vocês assistem muito rápido, né, na rotina do dia a dia, não prestam muita atenção, não dá para prestar muita atenção, então eu entendo, mas são aí cerca de 30 a 40 dias do período de cura. Após o corte, você vai deixar então as barras do seu sabão em uma prateleira que receba alguma ventilação, não tenha incidência de luz solar. Deixo ali essas barras de sabões arejando aí por cerca de 30 a 40 dias. No final, mede o pH com as fitinhas de pH, que deve estar entre 8 e 10. Se o pH estiver ok, você vai fazer um teste de espuma, vai pegar essa barra de sabão, esfregar nas mãos, ver se a espuma está produzindo espuma ok, se está fazendo uma limpeza ok. Se o teste de espuma, o teste de pH ficarem bons, já pode usar esse sabão, tá? Outra pessoa perguntou assim: após o período de cura, o sabão continua o processo de saponificação ou tem um momento que para? Não, gente, assim, o processo de cura é para finalizar realmente a saponificação, né? A saponificação ela não vai ocorrer infinitamente, não. Então, durante ali o processo, durante o preparo da massa do sabão, quando a gente emulsiona com o mixer, no traço leve do sabão, aproximadamente ali uns 90% do óleo já vai reagir com a soda cáustica. Depois, mais uns 5% vai reagir na forma de madeira, que é quando ela vai atingir a fase gel. E por fim, durante o processo de cura, que é entre 30 e 40 dias, o restante aí de 5% de soda cáustica vai acabar de reagir com as gorduras do sabão, que é só um restinho mesmo. Então, após o processo de cura, não tem mais reação de saponificação acontecendo, ou não deveria ter, tá? Só vai ter se o seu sabão tiver sido formulado errado, tá? Mais uma questão.
Nessas receitas da internet, vi colocar 30 ml de água sanitária no óleo para melhorar o cheiro do sabão e para ficar mais branco. Pode usar? Eu recomendo mais vocês lavarem o óleo da maneira como eu ensinei na pergunta lá no comecinho, lavando o óleo com um chá de ervas concentrado. Você até poderia colocar essa água sanitária, bater e depois deixar decantar e retirar a água sanitária ali junto com o chá de ervas, tá? É uma opção também, mas eu não recomendo deixar a água sanitária na massa do sabão, porque ela pode sim prejudicar o andamento da saponificação. Próxima questão. Quando ocorre de o sabão expulsar óleo durante o período de cura, onde errei? Existem algumas possibilidades de erro. Uma delas a fórmula foi mal calculada e existe muito mais óleo do que soda cáustica. Faltou soda cáustica para reagir ele com óleo. Segunda possibilidade de erro, você não emulsionou o suficiente a massa de sabão durante o preparo, ou seja, não bateu o suficiente com o mixer até o traço correto do sabão e ele não emulsionou o suficiente para misturar ali as moléculas de óleo e lixívia, né, que é a soda cáustica diluída na água. Então essas são as principais causas de erro. Ou também pode ter excesso de temperatura, né? Você fez ali, preparou a massa numa temperatura maior do que a recomendada para o processo a frio, que é entre 42 e 45 graus. Próxima questão. Para fazer um sabão com muitas manteigas, devo calcular a soda de cada uma separado? Quem fez essa pergunta é uma pessoa que já tem um conhecimento mais avançado da saboaria. Então, ela não é uma pergunta que derivou diretamente do meu mini curso, tá? Mas sim, se você for fazer um sabão, por exemplo, com 5 gorduras diferentes, você vai precisar saber o índice de saponificação de cada uma dessas 5 gorduras. Vai pegar, por exemplo, 100 gramas de cada uma. Vai multiplicar 100 vezes o índice de saponificação de cada uma. Vai somar a quantidade de soda cáustica, que vai dar aí, por exemplo, vamos supor, vai dar aí 200 gramas de soda cáustica. E aí você vai pegar essa total de soda cáustica e multiplicar pelo índice de sobregordura, que provavelmente para um sabão de banho vai ser 0,95, tá? Então, sim, cada gordura tem seu índice de saponificação específico e sempre precisa ser considerado isso durante a formulação. Próxima pergunta. A proporção de água sempre será de 1/3 de água sobre o peso dos óleos? Não. Essa proporção de água ela é um cálculo mais básico para quem está aprendendo saboaria. Então, por exemplo, se eu estou usando ali 600 gramas de óleo, eu vou usar 1/3 do peso dos óleos em água, será 200 gramas de água para o preparo da lixívia. Mas quando a gente começa a avançar nos cálculos da saboaria e quer usar algum aditivo aquoso, que seria aí qualquer aditivo que tenha uma quantidade maior de água na sua composição, pode ser uma tintura botânica, uma polpa de fruta, um leite vegetal, seja de coco, de aveia, de castanha. A gente precisa então aprofundar nos cálculos da água, que será por porcentagem, para poder então definir o tanto de aditivo aquoso, o máximo de aditivo aquoso, né, desses tipos de aditivos aquosos que a gente pode estar acrescentando na massa do sabão, tá? Esse é um cálculo avançado que eu ensino também no curso completo online de saboaria e fitocosmético. A próxima pergunta, a pessoa perguntou qual soda cáustica ela deve utilizar. A gente sempre utiliza uma soda cáustica que tem um grau de pureza maior que 97%, 96%. Então, não serve qualquer soda cáustica. Vai lá no supermercado, pega qualquer pote de soda cáustica. Você vai ter que chegar lá, ler o rótulo da soda cáustica, não é só olhar o nome comercial, não. Você precisa ler lá na composição e precisa estar escrito assim, 97 graus de pureza maior que 96%.
Se tiver escrito assim, só soda cáustica e coadjuvante, não serve. Precisa estar escrito grau de pureza acima de 96% e precisa ser a soda cáustica em escamas. Ela não pode ser a soda cáustica líquida, porque a líquida já foi diluída e a gente não sabe qual a proporção da diluição. Então não tem como usar ela para fazer nossos sabões, porque como vocês viram, o sabão ele é matematicamente calculado, a quantidade de soda. Então apenas soda cáustica em escamas com grau de pureza maior que 96%. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente encontra a soda escorpião com essa característica. E mais para o sul do Brasil eu sei que tem a soda Bel. Em outros lugares vocês têm que procurar aí a partir do rótulo. Uma outra pessoa perguntou assim: é possível fazer um sabão com 100% de óleo de coco babaçu? Sim, como eu já disse, é sim possível fazer sabão com 100% de óleo de coco, porque o óleo de coco ele tem ótimas características para um sabão, tem alto poder de limpeza. Porém, se for para um sabão de limpeza de casa, louça e roupa, você vai fazer com o índice de saponificação do óleo de coco babaçu e multiplicar pelo índice de sobregordura de 0,99. Se for um sabão para o banho, aí você pode multiplicar aí por um índice de sobregordura de 0,9, deixando aí 10% de sobregordura para um sabão de banho 100% de óleo de coco babaçu. Próxima pergunta. Antes de misturar a lixívia e os óleos, ambos precisam estar a temperatura entre 40 e 45 graus? Exatamente. A gente precisa monitorar a temperatura dos óleos e da lixívia para que eles fiquem aí numa média de 42 graus Celsius, para que a reação de saponificação ocorra na temperatura morna, tá? Que seria o processo de saponificação a frio. Não pode estar acima disso, porque senão vai virar um hot process e aí é outra técnica de preparo, né? Precisa de outras etapas. E não pode estar abaixo disso, porque precisa de um certo grau de calor para que aconteça a reação de saponificação. Próxima pergunta. Se eu utilizar o mesmo mixer para alimentos e sabão, como higienizar corretamente esse mixer? Não tem muito segredo. Você fez um alimento com o mixer, vai levar isso para a saboaria? Lava muito bem para não ter restinho de alimento no mixer. Fez o seu sabão, vai levar para fazer alimento na cozinha? Lava muito bem para não ter nenhum resquício de sabão no mixer. É o que dá para fazer. Mas a partir do momento que você decidiu que você quer realmente fazer sabão, o que eu recomendo é você comprar outra base para o seu mixer. Você tem o motor do mixer e a parte onde está ali o triturador, você deixa um para sua cozinha de alimentos e um para saboaria, que aí você não precisa investir no mixer inteiro. E a próxima pergunta eu achei muito boa, que se o índice de saponificação ele tá descrito na embalagem dos óleos. Infelizmente não, seria ótimo se tivesse, mas infelizmente não está. Como que a gente descobre o índice de saponificação dos óleos e gorduras? Uma opção é perguntar para o fornecedor, ele vai te fornecer principalmente o índice de saponificação da potássio de sódio, acho que é assim que fala, não, KOH, hidróxido de potássio. E aí você tem que converter isso para o índice do hidróxido de sódio, que é NaOH. E para fazer essa conversão você usa o índice de 0,000715. Então anota aí, 0,000715. Então se o fornecedor te der o índice de saponificação de KOH, você vai pegar este número, multiplicar por 0,000715, que você vai chegar no índice de saponificação de NaOH, que é o da soda cáustica que a gente precisa para fazer o nosso sabão em barra. Outra maneira é pesquisar nas calculadoras online, que vão te dar a SoapCalc e a Mendrolândia, que vão te dar os índices de saponificação da maioria das gorduras vegetais que já são utilizadas na saboaria.
Ou então buscar também isso em tabelas de livros de saboaria, por exemplo, no meu e-book Saboaria Natural tem, no meu curso online tem apostilas com essas informações. E última pergunta, qual é o pH ideal? Não. Se o ideal é medir o pH dos sabões antes ou após o processo de cura. Após o processo de cura. Eu só medi antes ali a nível de didática para vocês verem qual seria o pH do sabão logo após passar pelo corte. Mas o ideal é vocês deixarem esse sabão passar pelo processo de cura. E após esse processo de cura, vocês medem então o pH para ver se ele está adequado já para ser utilizado, tá? Seria então um teste aí de segurança de uso desse sabão. Tem que estar entre 8 e 10. Né? Para medir o pH, você vai pegar então esse sabão, molhar, fazer uma espuminha, colocar a fitinha de pHmetro de medição de pH nessa espuma molhada e ver ali a cor na qual ela se encaixa, né, de acordo com os parâmetros ali do pH. Então, gente, agora eu respondi todas as perguntas, vou deixar a aula salva aqui para vocês. Então é isso, grata a todos que assistirem essa aula, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida em relação aos meus cursos online. Eu sou a Karina novamente e um beijo grande para vocês.